Salve, salve! Eu sou o professor Ricardo da Souza e esse é mais um vídeo direcionado para o assunto teorias da administração, beleza? Então, se você já vem acompanhando aí os vídeos, deve perceber aí que a gente já está desenvolvendo os assuntos das teorias da administração, conversando sobre as teorias da administração, certo? E essa é a segunda parte do slide 4. Então, se você quiser esse material que eu estou apresentando agora, que eu vou apresentar agora, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, então você pode encaminhar um e-mail para mim solicitando esse material. Seja você um professor ou um aluno que queira entender mais do assunto, então também posso passar esse material para você, beleza? Então, a gente na parte 1, eu apresentei a teoria da burocracia, certo? E aí hoje a gente entra na ideia das teorias comportamentais e do conceito de homocomplexos, beleza? No conceito de homocomplexo, beleza? Então, primeiramente falando aí sobre a teoria comportamental, na verdade é mais de uma teoria comportamental, que a gente começa a entender aí, a gente sai um pouco do universo da teoria da burocracia, que enfatiza aí comunicação formal, busca organizar a empresa, o trabalho ou a cooperação de um grande número de pessoas. Só que é o que eu venho comentando em alguns vídeos, toda teoria tem pontos positivos e pontos a melhorar, Tem algumas falhas aí que é possível a gente identificar. Então, quando a gente trata da teoria comportamental, a gente vai olhar o comportamento das pessoas. O foco aí no comportamento das pessoas começa a ser um pouco mais observado a partir da teoria das relações humanas, tá? Então, a partir da teoria das relações humanas, a gente começa a entender o comportamento do indivíduo como algo que, de fato, vai interferir no trabalho da empresa, mas na teoria das relações humanas isso é visto de uma maneira muito romântica, muito entendendo o ser humano ainda como um ser muito passivo, ou seja, basta criar a condição que se espera que o indivíduo vai reagir de maneira adequada. E a gente sabe que nem sempre o ser humano vai reagir de uma maneira como a gente espera. Tá? Então, para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação. Então, a partir da compreensão ou do foco no comportamento, a gente vai direcionar na teoria comportamental o estudo da motivação. Beleza? Então, tem alguns indivíduos que estudaram a motivação nesse cenário, certo? Um dos temas fundamentais da teoria comportamental da administração é a motivação, certo? Campo que a gente recebeu aí grandes contribuições. Então a gente já vem aí observando contribuição de várias áreas, A gente começou aí com Taylor e Fayol na engenharia, o Elton Mayo na psicologia, e também tem apoio da psicologia para entender um pouco da motivação e como a motivação é um fator que vai interferir no trabalho dos indivíduos, das pessoas dentro da empresa. Beleza? E aí eu destaco para você 7 caras que estudaram motivação, certo? Eu não vou falar de todos eles, mas é só para dar uma perspectiva geral aí para você. Kurt Lewin, Herbert Alexandre, Douglas MacGregor, Heinz Likert, Chris Ages, Abraham Mason e Frederick Herzberg. Então, dentro da teoria comportamental se destacam aí esses caras e a gente vai focar nesses 3 que estão destacados aí em vermelho. Vamos conversar sobre, inicialmente, Abraham Mason, depois a gente segue conversando um pouquinho sobre Frederick Herzberg e, por fim, a gente finaliza aí essa segunda parte do slide 4, falando sobre Douglas MacGregor. Todos eles trataram de entender um pouco sobre a motivação, o Mason e o Herzberg pensaram maneiras semelhantes,
apesar de utilizar estruturas de teorias diferentes, mas a base é muito semelhante, eu vou mostrar isso para você. E aí Douglas McGregor, dos três, é o que se diferencia realmente aí, né, em relação a entender o tema da motivação. Beleza? Então, primeiramente, senhoritas e senhores, abram mais uma fotinha aí do cara. Foi um psicólogo comportamental norte-americano que ficou conhecido pela publicação da Hierarquia das Necessidades Humanas em 1943, certo? Essa hierarquia pode ser visualizada através de uma pirâmide, também aí a ideia pirâmide das necessidades humanas, certo? Onde as necessidades têm graus de importância e de influência. Entendendo que o ser humano tem necessidades, né, necessidades desde as mais básicas até aquelas mais complexas, o Maslow criou uma forma da gente poder visualizar essas necessidades, né? Conforme eu estou destacando aí, né, tem graus de importância e de influência diferentes, né? Uma necessidade que eu tenho agora não é necessariamente a mesma necessidade que você que está vendo meu vídeo agora tem. Então pode ser igual, pode ser diferente a necessidade, as nossas necessidades. E aí eu vou colocar a pirâmide para que você possa ter uma visão completa do que eu quero, né, apresentar do Maslow, certo? Então a gente tem aí 5 tipos de necessidades. De baixo para cima, necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e autorrealização, tá? E aí, claro, eu peguei uma imagem que pudesse retratar também essa relação dessas necessidades, né, no ambiente dentro do trabalho e no ambiente fora do trabalho, tá? Então, necessidade fisiológica, né, fora do trabalho a gente tem o básico, ou seja, o que é importante para um ser humano, né, viver bem. Então precisa se alimentar, precisa beber água, precisa descansar, né? Muitas vezes também, né, questões de ordem sexual. Então faz parte, né, da essência, da natureza do ser humano, né, precisar disso, ter necessidade disso, de descansar, de beber água, de se alimentar. Beleza? Quando a gente enxerga isso no ambiente de trabalho, é ter a possibilidade aí, ó, de ter horas de descanso, né, ter intervalo, né, ter um ambiente que possa realmente proporcionar conforto, tá? Então, a ideia da necessidade fisiológica é você se sentir bem fisicamente no trabalho. Não só fisicamente, claro, mas psicologicamente, né? Mas, primeiramente, a necessidade de estar bem fisicamente no trabalho, tá? Em seguida, a gente tem a necessidade de segurança, tá? Que envolve liberdade e segurança contra a violência, né? A gente está num ambiente que não tenha poluição, que não tenha guerras. Então, eu, enquanto indivíduo, eu me sinto seguro a partir desses elementos, da liberdade, da gente estar num ambiente sem violência, sem poluição, sem guerras, né? Do outro lado, né, no lado do trabalho, como é que eu posso me sentir seguro no trabalho? É eu terminar um dia de trabalho, né, e ter certeza que no outro dia eu vou voltar, né? Eu vou ter, né, naturalmente, né, o meu emprego garantido, né? Além disso, a gente tem questões de remuneração, saber que toda aquela data vou receber o meu salário, porque tem empresas que o profissional trabalha 1, 2, 3 meses e não sabe quando é que vai receber, né? Não sabe se vai receber na data, não sabe quando é que vai receber, se vai demorar muito, se vai demorar pouco. Isso, querendo ou não, nos atrapalha, porque se a gente precisa se alimentar, né, aspectos da necessidade fisiológica, a primeira necessidade, segundo Maslow, né, como é que eu vou pagar esse alimento? Como é que eu vou pagar, por exemplo, uma conta de energia, uma conta de água, uma conta de supermercado, o conserto de um carro, de uma bicicleta, né? Então eu preciso também ter esse aspecto da segurança no trabalho, beleza? E aí a gente parte para a terceira necessidade, necessidades sociais, né, que envolve aí as famílias, né,
os amigos, os grupos sociais e as comunidades nas quais ou das quais nós participamos. Né? A ideia de a gente fazer parte de algo, né? Está muito necessidade, né, social. Né? E a necessidade social está muito ligada com a necessidade de estima. Né? A ideia de você participar de um grupo e de ser estimado por esse grupo. É como se fosse uma consequência. Né? Inicialmente eu participo para depois ser reconhecido. Tá? Então por isso que é como se fosse um degrauzinho aí de uma escada. Necessidades sociais, né? Em cima necessidade de estima. Então no trabalho a gente ter a amizade dos colegas, né? São aspectos diferentes. Né? Pelo menos eu ter relacionamento com as pessoas, para que essas pessoas possam ser consideradas colegas e consequentemente amigos. Ter interação com os clientes, ter um líder amigável, tá? Necessidade de estima, está na sequência aí, né? Se eu participo de um grupo, você ter a aprovação da família, ter a aprovação dos amigos, ter o reconhecimento da comunidade, né? Onde eu moro, por exemplo, da comunidade religiosa, né? Se você frequenta, né, alguma religião, participa de algum grupo religioso, tá? No trabalho, né, questão do reconhecimento, né, de ter mais responsabilidade, de ter orgulho de fato daquilo que você está fazendo. E, obviamente, ter como consequência promoções. O último estágio aí é a necessidade de autorrealização. Então, fora do trabalho, a gente envolve questões como educação, religião, passatempos, crescimento pessoal, coisas que faz sentido para mim, não para os outros, para mim. No trabalho, né, isso envolve ter um trabalho desafiante, né, diversidade e autonomia, então você realmente ter liberdade para pensar o trabalho, participar nas decisões, né, crescimento também pessoal, então são aspectos que são muito do indivíduo. Né, o grau da necessidade de autorrealização é extremamente individual, vai de cada indivíduo. Então, se eu quero ter algo que me traga realização, autorrealização, não significa dizer que vai fazer sentido também para você. Tá? O problema do Maslow, talvez, aí, foi que ele colocou como se fosse uma sequência. Então, se a gente olhar de baixo para cima, né, para subir uma escada, que é uma coisa simples e básica, o que é que você faz? Degrau por degrau. Tem gente que sobe de 2 em 2, né, tem gente que sobe de 3 em 3, né, a maioria das pessoas, degrau por degrau. Certo? Então, necessidade fisiológica, você satisfez essa necessidade, passa para a necessidade de segurança, satisfez necessidade social, satisfez necessidade de autoestima, satisfez necessidade de autorrealização. A questão é, quando a gente chega na autorrealização, a gente faz o quê? Todas as necessidades estão satisfeitas. Faz o quê? Game over? Acabou o jogo? Acabou a vida? Não. Certo? Essas necessidades não estão numa sequência. Está mais para um ciclo. Mas a maneira que o Maslow, né, inicialmente pensou é uma forma extremamente válida. Tá? Mas a ideia hoje é que, para algumas pessoas, né, o foco vai ser, por exemplo, nas necessidades básicas, né, que são as duas primeiras necessidades, fisiológica e de segurança. Então tem gente que está extremamente preocupado com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, onde vai dormir, e, consequentemente, né, a segurança diante de uma sociedade muito violenta. Tem outras pessoas que não, já tem de certa forma essa necessidade satisfeita, então está preocupado aí ou preocupada, né, de participar de grupos, de ser reconhecido por isso e de se sentir bem. Então não é uma escadinha aí, uma sequência, né, mas uma forma de a gente poder que existe alternância entre essas necessidades, né, até a gente mesmo. Chegou a hora do almoço, você tem condições de almoçar, então a necessidade fisiológica já está satisfeita, você vai talvez se preocupe com outro tipo de necessidade. Beleza? Então essa é a lógica da ideia do Abraham Maslow, que foi a partir da pirâmide das necessidades humanas. Beleza? O segundo cara que a gente pode entender o assunto motivação é o Frederick Herzberg. Tá?
Frederick Herzberg ele já tem uma proposta diferente e similar à do Maslow, certo? Ele também foi um psicólogo, né, norte-americano e desenvolveu várias pesquisas nos anos 60, certo? Essas pesquisas fizeram classificar a motivação humana em duas categorias, certo? Em duas categorias. Para ilustrar essa classificação, o Herzberg utilizou metáforas religiosas apresentadas ou representadas pelos personagens bíblicos de Adão e Moisés. Beleza? Então ele começou a explicar a motivação humana a partir da figura do Adão, a partir da figura do Moisés. Tá? Beleza? Então vou apresentar para você qual foi a lógica dele para você poder entender um pouquinho melhor. Adão é um homem natural que buscava satisfazer suas necessidades basicamente elementares e sem as quais ele não poderia viver, nem ele nem nenhuma pessoa, certo? Que eram as necessidades fisiológicas e de segurança. Então Adão, e aí eu não vou entrar no mérito se você acredita ou não, né, que aquilo que está na Bíblia é verdade, tá? Eu vou simplesmente pegar a ideia ou a representação da figura do Adão e do Moisés, certo? Se a gente entender aquilo como verdade, que é o que tem na Bíblia como verdade, o Adão não tinha preocupação com boleto. Tinha boleto para pagar, conta de luz, conta de água, cartão de crédito, não tinha problema com violência, e Adão viveu no paraíso. Então, basicamente, a preocupação de Adão na época era comer, beber e descansar, que são as necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas, certo? Então, essas necessidades devem ser atendidas no nível mínimo, e sem elas não dá para um ser humano viver bem, muito menos trabalhar. Então, esse processo o Herzberg chamou de nível de higiene mínimo ou fatores higiênicos de satisfação, né? Para viver bem ou para trabalhar bem, o ser humano precisa dos fatores higiênicos de satisfação, que são, né, na lógica do Maslow, né, as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Certo? Os fatores higiênicos de satisfação devem saciar as necessidades básicas. Né? Minha mãe já dizia: saco vazio não para em pé. Então preciso comer, preciso beber água, eu preciso descansar, eu preciso também estar seguro, ter a percepção de segurança no ambiente que eu estou, seja um ambiente pessoal ou um ambiente de trabalho. Tá? Então essa foi a lógica do Adão, a partir do momento que o Adão não tinha muitas preocupações, basicamente vivendo no paraíso, ele só se preocupava com comer, beber e descansar. Tá? E aí a gente vai para o extremo. Utilizando a figura do Adão, eu utilizo agora a figura do Moisés. Para conseguir que os indivíduos se dediquem mais ao trabalho, se comprometam mais com a organização, é preciso atender a outros tipos de necessidade. Então, a produtividade não é necessariamente gerada a partir do momento que o indivíduo está bem com as necessidades fisiológicas ou as necessidades de segurança. Tá? A Moisés, o Herzberg atribuiu a busca do aperfeiçoamento do espírito, da criação, da realização e do desenvolvimento do potencial humano. A gente começa a entender aí, e aí eu não consegui concluir minha linha de raciocínio, não é só a necessidade fisiológica, necessidade de segurança, que vai fazer com que o indivíduo seja produtivo. São necessidades que, se a gente olhar para o Maslow, para o Abraham Maslow, são as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. Então, essa dimensão vai além das necessidades básicas. Então, a partir do momento que o Herzberg se utiliza ou traz a figura do Moisés, ele está dizendo que a gente tem outros fatores que não são necessidades, que não são necessariamente associados às necessidades fisiológicas e de segurança. Né? A esse conjunto de características aí, ou de fatores, o Herzberg chama de fatores motivacionais ou fatores intrínsecos.
é de dentro do indivíduo, de dentro da pessoa. Esses fatores são indeterminados e complexos, influenciados pela identidade de cada indivíduo. Senhoritas e senhores, cada pessoa é um mundo, então cada pessoa vai ter um nível de motivação. E a partir daqui eu também já começo a explicar um pouco essa ideia de motivação. Ninguém motiva ninguém. Motivação é algo intrínseco, ou seja, é de dentro da pessoa. Né? Ah, fulano está tão triste lá, acabou um relacionamento, vai lá motivar. Ninguém motiva ninguém. O que a gente pode fazer é estimular. A motivação é de dentro, o estímulo é de fora. Então existem estímulos positivos e existem estímulos negativos. Então a pessoa está triste, né, uma conversa, um abraço, né, um bolo de chocolate, são estímulos que ajudam a melhorar, a elevar o nível de motivação. Entende? Agora, se a pessoa, sei lá, está fazendo um bom trabalho, não é reconhecida, né, fez alguma coisa de errada, né, o chefe chama a atenção na frente de todo mundo, isso faz com que a motivação da pessoa caia. Tá? Então, o Herzberg propôs mais ou menos a mesma ideia do Abraham Maslow, só que ele se utilizou da figura do Adão e do Moisés. Né, o Adão, porque ele não tinha tantas preocupações, então o foco dele era, né, com os fatores higiênicos, né, necessidades fisiológicas e de segurança, e o Moisés, por sua vez, estava preocupado aí com necessidades, com os fatores motivacionais, né, que no caso aí, na lógica do Abraham Maslow, seria necessidades de estima, sociais e de autorrealização. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, deixa nos comentários que assim que possível eu te retorno. Tá? E o último cara, Douglas McGregor, também, né, psicólogo, ele buscou aí explicar a motivação a partir de dois extremos. Tá? Segundo sua obra, a conduta dos administradores é fortemente influenciada por suas suposições sobre o comportamento humano. Então, os gestores nas empresas, eles tinham uma determinada percepção sobre o comportamento das pessoas, que poderia ser de um jeito, que poderia ser do outro. Então, por isso a ideia desses extremos. Então, essa lógica de enxergar como os funcionários eram enxergados por seus administradores, por seus gestores, né, foi a partir da lógica da teoria X e da teoria Y, que eu vou explicar para você agora. Tá? A teoria X representava o típico estilo de administração das teorias do Taylor, do Fayol, do Max Weber e até também do Ford. Tá? Então, se você lembrar um pouco, aí, especialmente aí do Taylor e do Fayol, o homem, na época, era previsível, controlável, racional e basicamente motivado por estímulos financeiros. Tá? Então, essa lógica de pensamento era a lógica do Taylor, do Fayol, um pouco também do Weber, do Max Weber e do Ford. Então, existia uma concepção dentro da teoria X que, né, a limitação, era necessária uma limitação do indivíduo para o indivíduo. Né? A criatividade era aprisionada e que exigia, né, do indivíduo uma rígida forma de trabalho, né, seguir a rotina bem direitinho. Então, como se a gente não entendesse que o ser humano, né, fosse possível ser autônomo no trabalho e eu tivesse que dizer tudo o que ele, o que ela poderia fazer. Essa é a lógica da teoria X. A teoria Y baseia-se em concepções atuais, tendo uma gestão aberta, dinâmica e democrática. Pela teoria X ou Y, a gente já começa a entender um pouco mais dos critérios aí, de um gestor, muito alinhado com o contexto que a gente tem. Tá? Então, ao você estar em uma empresa, né, comece a olhar que tipo de percepção o teu gestor tem de você. Né, que você não sabe fazer as coisas,
né? E dentro da teoria X tem muito pensamento que manda quem pode e obedece quem tem juízo, e também a lógica do que você é pago para fazer, não é pago para pensar. Infelizmente, essa é a lógica de gestores dentro da teoria X, certo? Porque eles veem os funcionários dessa maneira. Na teoria Y, não. Na teoria Y, a gente já tem uma perspectiva, né, onde eu entendo que o indivíduo que ali está trabalhando, ele é pago para fazer, claro, mas se ele não pensar, ele não vai fazer o seu trabalho melhor. Ele não vai ser mais produtivo, tá? E aí, complementando, né, essa imagem que eu estou mostrando para você agora, eu deixo essa aqui, ó, certo? Como é que os gestores veem as pessoas dentro da teoria X ou pela teoria X? As pessoas são indolentes, falta-lhes ambição e evitam o trabalho, são resistentes às mudanças e sua dependência as torna incapazes de autocontrole e autodisciplina. E tem muito gestor nos dias de hoje que, infelizmente, vê as pessoas, vê os funcionários dessa perspectiva aí. Tá? Pela teoria Y, as pessoas gostam da atividade, gostam do que fazem. As pessoas não são passivas, elas não esperam as coisas acontecerem, elas vão em busca também. As pessoas têm motivação e potencial de desenvolvimento, todo mundo tem. Só que tem empresa que, pelo gestor que tem, né, facilita ou dificulta. As pessoas aceitam as responsabilidades e, consequentemente, né, têm imaginação e criatividade. Enquanto a teoria X baseia-se no exercício da autoridade, a teoria Y introduz elementos pessoais nas relações de trabalho. Certo? E aí, esse linkzinho aí né, aqui no lado esquerdo, né, gera quem são os 9,6 milhões de jovens da geração Neném. Se você quiser procurar esse texto também, é um texto, apesar de antigo, que ainda retrata a situação não só do Brasil, mas também do mundo, que são pessoas que nem estudam e nem trabalham. Né? E aí tem um terceiro nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego. Né? Que está dentro, que serve para a gente poder refletir por que também que alguns gestores pensam, né, como, né, a lógica da teoria X. Porque, claro que a sociedade induz um pouco esse pensamento, mas também alguns preconceitos já estão estabelecidos no gestor, faz com que ele possa enxergar as pessoas da maneira da teoria X, quando, na verdade, ele deveria olhar as pessoas, né, pela perspectiva da teoria Y. Beleza? E para a gente poder finalizar essa videoaula, a gente tem aí o conceito de homocomplexos. Se você já acompanhou os outros vídeos, eu apresentei o conceito de homo econômicos, homem racional, previsível, controlável, né, estimulado por aspectos basicamente e somente financeiros. A gente trabalhou também o conceito de homo socialis, um homem que quer participar, que quer reconhecimento, né? E agora homocomplexos, que tem necessidade diversas e complexas. Então a gente sabe que cada ser humano é um universo e as pessoas têm necessidades diferentes, e muitas dessas necessidades elas são atuais, são complexas também. Tem um desejo de autorrealização e de autodesenvolvimento. Então eu, estando em um trabalho, eu quero me desenvolver, eu quero me realizar, pelo menos isso em algum momento da minha carreira deveria acontecer, tá? Trabalho fornece sentido à existência, então preciso estar em um trabalho que de fato vai me proporcionar significado. Eu vou ver, eu estou fazendo isso, mas eu consigo ver o impacto desse meu trabalho, né, na vida das pessoas. E autonomia de pensamento. São os 4 pontos que eu quero compartilhar com você a partir desse conceito homocomplexos. Tá? Homocomplexo privilegia a necessidade humana de autorrealização a partir do exercício da atividade profissional.
E essas mesmas necessidades são ligadas ao ego, à sua aprendizagem e ao seu desenvolvimento. Então, é como se o ser humano fosse ter motivação, desenvolver a sua motivação, basicamente a partir do exercício da atividade profissional. Se estiver trabalhando, ótimo. Se não estiver trabalhando, não tem motivação. E claro que no trabalho, isso tem a ver com ego, com aprendizagem, com desenvolvimento. Fator que hoje a gente entende. Né? E tem muitos especialistas que dizem que trabalho é fonte de significado. De fato. Até porque a gente passa mais tempo no trabalho do que às vezes com os familiares, com os amigos. Então, eu preciso encontrar ou estar em uma empresa que venha me trazer reconhecimento e que o meu trabalho possa ter sentido naquilo que eu estou fazendo. Entende? Eu possa ver sentido no que eu estou fazendo. Beleza? Que aí vem as críticas em relação ao conceito de homo complexo. O conceito de homo complexo apresentou um modelo ideal e único, e aí quando a gente fala em termos de saúde psicológica e moral, representado apenas pelo modelo unidimensional do homem que se atualiza. Então basta estudar, basta trabalhar, basta estar conectado com tudo que está acontecendo, que minha motivação vai estar lá em cima. Né? Vai estar alta. Lembrando que motivação é algo intrínseco. É meu, é seu e é de cada pessoa que a gente tem contato. Tá? Ele propunha o conceito, né, que o ser humano buscasse sua realização e construísse sua identidade profissional, né, sua identidade como ser humano, na verdade, necessariamente pelas relações de trabalho, que também são importantes as relações de trabalho. Eu preciso entender como o meu trabalho pode contribuir para que a minha motivação, né, fique alta. Mas não é só o trabalho, tem outros aspectos da nossa vida também, né, que às vezes não dá para enumerar, porque varia de pessoa para pessoa, né, mas como é que estão as relações pessoais, né, se participa ou não de alguma religião, se contribui ou não para a melhora da sociedade. Então são aspectos que também contribuem para o desenvolvimento da motivação. Tá? Esse é o vídeo sobre as teorias comportamentais, né, que estudam e tem foco na motivação. Eu apresentei inicialmente 3 caras aí, o Abraham Maslow, Frederick Herzberg e Douglas McGregor, certo? As referências que eu gosto sempre de trazer, referências, né, para poder você que quer estudar um pouco mais, entender também onde pode buscar, se aprofundar aqui, que eu apresentei de uma maneira muito superficial, certo? Em alguns aspectos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, na teoria da burocracia, tem outros teóricos da teoria da burocracia, né? Como eu apresentei nesse vídeo, a teoria comportamental tem outros autores que também, né, pensaram em estudar o assunto da motivação. Então eu consegui direcionar um pouco, né, o vídeo aqui para que você pudesse entender alguns aspectos, pelo menos principais, em relação àquilo que a gente está tratando, nesse caso a teoria comportamental. Beleza? Deixe também sugestões de leituras. Então sou um amante dos livros aí, deixei referências teóricas, referências para você engrandecer ainda mais, né, o indivíduo que você é, o profissional que você é, o que você está se tornando. Sucesso não é acidente. Picos e vales, aproveite os momentos bons e ruins em seu trabalho e em sua vida. Faça escolhas certas e corrija com rapidez as erradas, assumindo a responsabilidade pelo seu trabalho. Certo? São algumas sugestões aí de livros, obviamente sugestões de filmes, a rede social, o aviador, a teoria de tudo e Piratas do Vale do Silêncio. Certo? Frase de reflexão, querido e querida, que você que me assiste, então gratidão por você ter chegado até o final, assistir aqui minha aula. Se você, lembrando, quiser o material que eu estou apresentando aqui, né, um material em slide, então se você é professor, gostou da explicação, achou bacana o material, então pode passar um e-mail para mim solicitando esse material. Se você for estudante, curioso, compartilhe tranquilamente. Eu acredito que a internet também é para isso, para a gente divulgar conhecimento, né, e trocar informações sobre como a gente pode explicar algum assunto melhor.
Nesse nosso caso, nesse meu caso especificamente, sobre o surgimento da administração. Beleza? Um almoço simples, feito café da manhã, sem a obrigação de ser perfeito, confortável feito pijama e com a humanidade de quem acabou de levantar e que tem a fome de amar antes de começar, antes da rotina começar. Tá? Então, paz e bem. E até o vídeo 5. Se liga que daqui a pouco tá no canal. Até mais. Um grande abraço.